aqui é a Prof. Dani. Hoje a nossa aula vai ser sobre o uso dos porquês, aula destinada às turmas do 4º e 5º ano da Escola Carequinha 1. Bom, primeiro a gente vai ver o uso do porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, ele é usado no início ou no meio das frases interrogativas. Então, usado no início ou no meio das frases interrogativas. Ele equivale a por qual razão ou por qual motivo. Equivale por qual razão ou por qual motivo. Uma dica é verificar se após o porquê, nessa frase interrogativa, pode-se acrescentar a palavra, encaixar a palavra motivo ou razão. Então, dica, verificar se após o porquê a gente pode acrescentar razão ou motivo. Aí um exemplo, eu tenho uma frase aqui, por que elas não foram ao encontro? Então, eu uso o porquê separado, porque é no início da frase, estou fazendo uma pergunta, né? E eu posso acrescentar motivo ou razão, que a minha frase não perderá o sentido. Então, por que motivo elas não foram ao encontro? Ou por qual razão elas não foram ao encontro, ok? Depois, a gente vai ver o uso do porquê junto e sem acento. Este aqui, porquê junto e sem acento. Esse aqui, ele é usado nas respostas. E ele equivale pois, após, já que, uma vez que. Então, quando eu vou dar uma resposta, exemplo, ele não foi à aula porque estava doente. Eu uso o porquê junto, sem acento, porque eu estou dando uma resposta, e ele pode ser substituído por pois ou já que, uma vez que. Então, se eu for ler a minha frase aqui, ó, ele não foi à aula pois estava doente, ou ele não foi à aula já que estava doente. Ele não foi à aula uma vez que estava doente. Então, eu posso substituir este porquê por pois, já que e uma vez que, ok? Depois, a gente vai ver o uso do porquê separado e com acento. Este porquê aqui, separadinho com acento. Ele é usado no fim da frase interrogativa. Então, no final da minha pergunta. Quando eu tenho uma frase em que o porquê fica lá no final, uma frase interrogativa, eu vou usar ele separado e com acento. Ele é a mesma aplicação, então, aplicado da mesma forma que o porquê separado sem acento. Só que o separado sem acento é no início da minha frase interrogativa ou no meio, e o porquê separado com acento eu uso no final da minha frase. Aí um exemplo, aqui, ó. Ninguém até hoje entendeu o porquê. Ó, ninguém até hoje entendeu o porquê. Porquê separado com acento, porque ele está no final da minha frase. Outro exemplo, eu já aprendi de tudo. Sabe por quê? Também eu uso o porquê separado e com acento, porque o porquê está no final da minha frase, mesmo sendo ela interrogativa ou não. E por último, a gente vai ver o uso do porquê junto com acento, esse carinha aqui. Ele significa razão ou motivo. Então, o significado do porquê junto com acento, razão ou motivo. Ele vem sempre acompanhado dos artigos o e um, dos pronomes algum e nenhum, de advérbios, muito, poucos, e também de numerais, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, aqui, tudo descrito, né, do que ele vem acompanhado, e os exemplos de frases. Não entendo o porquê dessa violência. Então, tem um artigo o, por isso eu uso o porquê junto e com acento. Não entendo o porquê dessa violência. Outra frase, surgiram muitos porquês. Também, muitos é um advérbio, né? E também, diga-me um porquê para não fazer o que devo. Usou um numeral antes do porquê, por isso eu uso junto, o porquê junto e com acento. Por hoje era isso. Gente, até a próxima. E não esqueçam, estamos de quarentena, mas temos que continuar estudando, revendo as dicas, português, matemática, história, geografia, enfim, todas as atividades. Tchau!